Estamos iniciando a nossa série, Cura Interior. Hoje, no dia 4 de setembro, nós estamos iniciando essa série. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro desse contexto de cura interior, nós vamos abordar alguns assuntos. E hoje, o tema da mensagem é processos e etapas. Repita comigo: processos e etapas. Abra tua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1. Enquanto você vai abrindo, eu quero dizer para você e para mim que processos é o guarda-chuva das etapas, ou seja, todo processo existem etapas e nós precisamos cumprir isso e precisamos nos deixar cumprir. Amém? Romanos capítulo 12, nós vamos ler aqui Romanos capítulo 12, louvado seja Deus, de 1 a 8. E diz assim o apóstolo Paulo, tremendo, ele entende muito disso. As cartas dele estavam voltadas para isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Repita comigo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito. Esvazia-me de mim mesmo e encha da tua santa e gloriosa presença. Pai, pela tua misericórdia, que eu seja apenas um canal, um instrumento teu, para que, conforme está escrito na tua palavra, nós venhamos conjuntamente experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de ti. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Digo graças a Deus. Podeis tomar assento para a glória de Deus. Então, nessa série Cura Interior, e hoje nós vamos falar sobre processos e etapas. Existem 3 pilares que nós vamos tratar, não só hoje, mas toda a série, porque a cura interior ela está voltada para essas 3 situações, esses 3 tópicos, esses 3 pilares, esse top 3 que eu vou falar agora. Primeiro, a cura interior ela trata do emocional. A cura interior ela trata das feridas. E a cura interior ela trata de traumas. Em especial, traumas do
passado. Repita comigo, traumas. Em especial, do passado. E aí você vai me dizer, ainda sobre esse tópico, mas é o trauma do presente. O nome já está dizendo, ele é presente. Agora, o trauma do passado não é presente, é algo que você está arrastando, como diz minha esposa, ao longo dos anos. Quais sejam 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 anos. Tem pessoas que têm traumas arrastados há 40 anos, há 50 anos. E tem pessoas que morrem arrastando esses traumas. Eu quero dizer para você e para mim, pedir a Deus que venha me cobrir com sangue carmesim, porque é um assunto extremamente espiritual. E eu tenho certeza que ao final dessa série, a começar de hoje, pessoas serão tratadas neste lugar através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Eu sinto que Deus tem algo tremendo para fazer, porque Ele vai cuidar do teu e do meu emocional, do seu e das suas e das minhas feridas, se houverem, e dos traumas do passado. Em nome de Jesus, eu quero profetizar para você e para mim que o emocional, as feridas e os traumas vão cair por terra para que nós possamos avançar. Aplauda o Senhor Jesus nesta noite. Glória a Deus. E eu quero dizer para você e para mim que o trino quer dizer Pai, Filho e Espírito Santo. E nós somos trinos, diferentes dos animais. Por que nós somos trinos? Porque nós temos corpo, alma e espírito. O corpo é a parte física, a alma e o espírito pertencem a Deus. A alma e o espírito pertencem a Deus. Por que que o animal ele não é trino? Porque ele não tem essa composição trina. Corpo, alma e espírito. Quando um animal morre, acabou. Quando o homem morre, a alma dele, ela não se acaba. O espírito volta para Deus, porque o espírito pertence a Deus. Lembra daquela passagem de Ezequiel dos ossos secos? Quando elas se formaram, tiveram carne, nervos, sangue, tudo. Faltava o quê? O sopro do Espírito. Estavam ali, corpos com alma, mas não tinha o Espírito. Eu quero falar de uma coisa profunda nesta noite. Nós temos corpo, alma e Espírito. Mas quando a alma está doente, o Espírito é que vai tratar. Quando o corpo está doente, a parte física, e nós aqui honramos os médicos, os profissionais e falamos: se você está doente, procure o médico. Se você está doente, procura ser medicado, prescrição médica, porque é a parte física. Amém, irmãos? Mas existe algo que só Deus pode cuidar, que é a parte espiritual, porque de coisas espirituais, só as coisas espirituais cuidam. E a Bíblia está dizendo que lá em Mateus, não precisa ir lá, que homem espiritual é assim. Quando eu falo homem, eu estou dizendo homem e mulher, amém, irmãos? É que sim. O vento sopra e nós não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai, mas ouvimos o seu som. Assim são aqueles que andam no Espírito. Então existem coisas que eu vou falar que você não vai entender se não tiver no Espírito, e você vai falar e eu não vou entender se eu não tiver no Espírito, porque o Espírito Santo de Deus, ele não importa que eu seja pastor ou que eu seja o membro mais humilde da igreja. O Espírito Santo de Deus, ele não contempla cargo, ele contempla postura. Amém, irmãos? Digam graças a Deus. Não posso achar que porque sou pastor desta igreja, porque sou presidente desta obra, eu seja mais espiritual do que os irmãos, porque Deus não está vendo isso.
como o apóstolo fala, o importante não é o que você dá, é como você entrega. Se não houver entrega, se não houver dedicação, se não houver temor, e se nós não nos sujeitarmos a sermos tratados, como eu vi o Mateus falando, pai, tem pessoas que não se dão o direito ou não se permitem a serem podadas. Eu estava falando, Mateus, podar dói. E se for para melhorar, que você e eu sejamos podados. Fala para o seu irmão, ser podado dói, mas é crescimento. Glória a Deus. Você está entendendo isso? Diga amém. Então existem dois tipos de cura: do corpo, que é a parte física, e da alma e do espírito, que é a parte intangível. Somente Deus pode curar. Tangível é o que você pode pôr a mão, e intangível é aquilo que você não consegue tocar. Tem uma frase que não é bíblica, que diz que o coração dos outros é terra que ninguém pisa, mas o Senhor esquadrinha o nosso coração, até a divisão da alma e do espírito. Diga graças a Deus. E aí vou falar sobre Davi de novo, né? Eu gosto de falar sobre Davi. Quando o profeta Samuel estava lá diante de Jessé falou para todo mundo, todos os filhos, mas não falou sobre Davi. E ele falou assim, Deus falou, ainda falta um. E falou para Samuel assim, porque o profeta Samuel era a boca de Deus ali: eu não sou como homem. O homem vê pela aparência, mas eu vejo o coração. Deus quer tratar do seu coração nesta noite. Deus quer tratar do meu coração nesta noite. Louvado seja Deus. E a parte emocional, empresarial, não sei se vocês sabem, hoje existem treinamentos, existem pessoas que são especializadas a ministrarem, e eu já assisti essa aula, inteligência emocional. Quantos já ouviram falar disso? Digam amém. A inteligência emocional, ela é tratada por conta da doença emocional que as pessoas têm corporativamente. Então, o RH, o recurso humano das empresas, começam a estudar a inteligência emocional para fazer a gestão de conflitos. Para vocês entenderem que na igreja e fora da igreja e no mundo corporativo as pessoas estão preocupadas com a emoção, com o emocional, porque eles têm que ser tratados. Existem executivos inteligentíssimos, mas que, se não forem tratados emocionalmente, são pessoas problemáticas. E olha que são de multinacionais, inclusive. Eu já li muito sobre isso. Alguns são temperamentais, outros ídolos, daquele. De vez em quando você vê um escândalo aí, vai ser, poxa, mas o cara é diplomata, como é que ele pode fazer isso? Não houve um crime aí recentemente? Pô, mas o cara é presidente, vice-presidente da empresa, mas o cara é da CBF, é disso, daquilo. Como é que pode um homem chegar ao cargo? As pessoas têm que ser tratadas emocionalmente. Amém, irmãos? Amém. Como nós estamos falando sobre emoção, sobre feridas e traumas, vou falar sobre o tópico ferida. O que é uma ferida? Ferida é algo que você tem, e aí vou falar na ferida propriamente dita, ferida tratável, que o enfermeiro trata, que o profissional de saúde trata. A ferida, ela tem que ser, primeiro, identificada. Amém? Porque existem vários tipos de feridas. Uma vez identificadas, elas têm que ser tratadas. Existem feridas pequenas, feridas médias e feridas maiores. E de acordo com o tamanho, aí eu vou falar sobre uma área que eu conheço bem, que é a área hospitalar. Existem 3 tipos de curativos:
O pequeno, médio e grande. O pequeno é chamado figurativo oftalmológico, na área de faturamento hospitalar. Vou aproveitar aqui essa parte que eu conheço. Cada ferida é tratada de acordo com o tamanho. Eu posso estar diante de pessoas aqui que não tem uma ferida tão grande, tem uma ferida pequena. Outros têm uma ferida média e outros têm uma ferida grande. E o problema da ferida grande é que normalmente ela já foi pequena e ela vai abrir. Você já viu aquelas pessoas que não se tratam e a ferida vai se alastrando? Acontece muito isso com diabético e com pessoas que não se tratam. E a ferida vai abrindo, daqui a pouco ela está enorme, e às vezes a pessoa perde a perna, perde um dedo, não só em função da diabetes, por exemplo, mas em função do não tratamento. Quantos estão acompanhando e entendendo, digo amém? Então a ferida precisa ser tratada. Mas se você não quiser ser tratado, Deus não vai invadir a sua vida. E o terceiro tópico é traumas. Traumas do passado. É esse que tem que ser tratado, porque o de hoje, mudamos hoje, mas se é passado é porque ainda não está curado. Uma vez um rapaz, eu falei aqui na igreja, falou para mim assim: eu não falo com esse cara há 20 anos. Eu falei: onde que é? Meu pai. Aí eu pensei assim, primeiro que ele chamou o pai dele de cara, e depois ele falou, ele quantificou, ou seja, eu não falo com esse cara há 20 anos, ele está falando do pai dele. Isso é ferida. Uma pessoa não falar com o pai 20 anos, com o pai, e chamar o pai de cara, isso não é ferida pequena, isso não é ferida média, isso é uma ferida grande. Eu posso estar diante de pessoas aqui que estão com feridas há 20 anos, há 30 anos, há 5 anos, não importa o tempo, o que importa é que você tem que curar. Porque toda noite você vai ser visitado por uma coisa chamada tormento. E aí, por mais que você esteja feliz, de repente vem um vazio. E você vai resgatar coisa lá de trás. A Xuxa Meneghel, há uns 5 anos atrás, a Xuxa deve estar com 60 anos, não sei, mas há uns 5 ou 6 anos atrás, ela declarou para todo mundo que quando ela era mais nova, ela foi abusada sexualmente. Quantos viram isso? Faça assim, vocês viram? E ela foi aconselhada a botar isso para fora. E depois que ela falou, depois que ela se tratou, ela mudou muito a vida dela, porque ela tinha isso, declarações dela, eu carregava esse peso, essa tristeza, esse trauma. Quantas pessoas precisam se abrir comigo? E aí, quando eu estava estudando essa palavra, eu senti de Deus de falar assim para a igreja: eu estou à disposição de vocês. Porque existe uma coisa chamada gabinete. Gabinete individual e gabinete duplo. O que é o gabinete duplo? É quando você faz com o casal. Pastor, gabinete duplo é só com o casal? Claro que não. Pode ser com a mãe e uma filha, a mãe e um filho, um pai e um filho, um pai e um filho, 2 irmãos. Porque às vezes tem coisas que a gente tem que tratar juntos. Fala para o teu irmão que está do lado, tem coisas que a gente tem que tratar juntos. Às vezes, quando vai fazer gabinete, quando é casal, aí o homem fala assim: pastor, eu quero fazer um gabinete com você, ou com o senhor. E aí, o homem fala, né? A mulher fala assim: eu quero também. Aí você tem que ver se esse gabinete é individual. Ou a mulher fala:
eu quero fazer um gabinete com o senhor, pastor. Aí o marido fala, quero também. Aí tem que ver se ela vai ser individual. Mas existe, pastor, nós queremos fazer um gabinete com o senhor. Você está entendendo isso? Às vezes uma mãe quer fazer um gabinete, ou uma filha quer fazer juntamente com a mãe, mas às vezes a filha quer fazer sozinha. Não, pastor, eu não quero fazer com a minha mãe, eu quero fazer eu e o senhor. Você está me acompanhando, diga amém? Porque tem coisas que têm que ser tratadas juntas, outras têm que ser tratadas separadamente. Gabinete não é só nome não, gabinete é para ser usado. Eu sei que eu sou um pastor bivocacionado. O que é um pastor bivocacionado? Pastor, eu tenho até um livro sobre isso. Pastor bivocacionado é aquele que trabalha e faz a obra. Eu sou uma pessoa que trabalha, e trabalho bastante, e faço a obra. Então, o nosso tempo acaba sendo um pouco menor, mas eu sou esforçado. Se marcar comigo um horário X, um dia Y, eu vou estar lá, porque eu sei que é importante. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Temos algumas coisas para tratarmos nesta noite. E uma delas tem a ver com a nossa noite, porque hoje é noite de Santa Ceia. Amém, irmãos? Glória a Deus. E eu quero falar sobre um símbolo chamado cruz. A simbologia da cruz, ela é muito forte. A diferença do cristão é que do cristão evangélico, porque o católico também é cristão, tá, irmãos? Do cristão católico é que o cristão católico, ele usa um crucifixo, que quer dizer uma cruz com um homem fixo. E nós evangélicos usamos a cruz, que é uma cruz sem o homem. Não estou falando quem está certo ou quem está errado, mas na nossa visão, Jesus não pode estar ali porque Ele está vivo. Ele ressuscitou, amém? Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque o Senhor Jesus falou que cada um que quiser vir após Ele, toma cada um a sua cruz e o siga. Sabe por que isso é falado? Glória a Deus. Isso é falado porque às vezes a gente quer, e eu falei isso de manhã, às vezes a gente quer carregar a cruz dos outros. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 23. Louvado seja Deus. Vou olhar por aqui porque a versão é ANC, para ficar igualzinho. Lucas 9, 23. E dizia a todos, para quem tem Bíblia física, vai ver que está em vermelho, aquelas que tem em vermelho, né? Ele todas têm a separação. Quando está em vermelho é porque Jesus te disse. E se Jesus diz, eu creio. Amém, Jesus. 9:23 diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada um dia a sua cruz, cada dia a sua cruz, e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que venha o reino de Deus. Uma coisa que a gente tem que aprender aqui é que quando Jesus fala cada um tem que pegar a sua cruz, é porque não existe cruz para ninguém mais pesada do que você possa suportar. Amém?
Se você está achando a sua cruz mais pesada, é porque você está carregando a cruz dos outros. A Bíblia também ela não vai dizer que você não possa ajudar. Ajudar não é carregar. E eu falei hoje pela manhã que o Senhor Jesus foi ajudado. Ordenaram que aquele homem fizesse o quê? Ajudasse a Jesus. Aquela cruz estava mais pesada do que Jesus podia suportar? Não. É que Jesus, antes mesmo de carregar a cruz, ele foi humilhado e foi açoitado. Apanhou muito, perdeu muito sangue. E naquela trajetória, rumo a Gólgota, ele se enfraqueceu. E aí, ele precisou de ajuda. Não porque aquela cruz ela fosse mais do que ele pudesse suportar, mas porque ele havia sido maltratado. Porque quando ele foi pregado na cruz, ele aguentou muito mais do que carregar. Ele carregou sobre si as nossas dores. Ele carregou sobre si as nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas chagas fomos sarados. Só Jesus pode sarar você nesta noite. Porque eu estou falando de algo intangível. De algo que possa estar dando um peso na sua vida. E você pode sair hoje dessa porta curado. Deus não ia colocar no meu coração uma série tão importante como essa, não menosprezando as anteriores ou as que estão por vir, mas cura interior é algo muito tremendo. E o apóstolo Paulo entendeu isso. Por isso que ele, em todas as suas cartas, todas elas, pode pesquisar, tem cura interior. E ele também foi tratado. E ele disse: pelo que sinto prazer nas injúrias, nas perseguições e mais outras coisas, por amor em Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Isso é tratamento. Não vos sobreveio nenhuma tentação sobre vós que não possais suportar. Antes, porém, fiel ao Senhor, para te dar livramento. Eu falei de 1 Coríntios, 2 Coríntios 12, 10 e 1 Coríntios 10, 13. Não precisamos ir lá não. Eu quero falar sobre o tratamento do apóstolo Paulo em outra situação. Na situação em que ele foi curado após 3 dias de jejum, após 3 dias de oração, após 3 dias que ele verificou que ele tinha escama nos olhos, e o próprio Deus falou diretamente com ele. E a Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 9, sobre a conversão dele, em que ele viu um clarão, e ele escutava vozes, mas as pessoas que estavam em volta dele, não vou lá porque não é base para a nossa mensagem, mas a conversão do apóstolo Paulo foi um tratamento puro, porque ele era um homem que respirava sangue, e ele não era um homem frustrado, não que eu saiba, mas faltava alguma coisa para ele. Um homem que falava mais de 2 idiomas, um homem que tinha dupla cidadania, uma por reconhecimento, outra por nascimento, porque ele era cidadão romano e judeu. Amém, irmãos? Um homem que estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o maior mestre da época. Amém? Ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era um concílio composto das maiores autoridades e as pessoas mais renomadas a nível de conhecimento. Ele era um oficial, uma autoridade, e era um homem de posses. Ele tinha tudo, mas uma coisa ele tinha prazer: perseguir a igreja. E quando ele perseguia a igreja, ele tinha
carta oficial das autoridades para fazer isso. E aonde ele encontrava alguém com essa causa do Evangelho, ele tinha consentimento, autorização para matar. Um homem que presenciou Estevão ser apedrejado. Você está entendendo isso? Faltava alguma coisa para ele. E de repente, a caminho de Damasco, um clarão veio sobre ele e ele escutou uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daquele momento começou o tratamento para um homem que eu posso até errar o que eu vou falar, mas é a opinião minha. O homem que escreveu as coisas mais profundas dessa Bíblia. Uma referência. E o Senhor falou para o profeta Ananias para ir para uma rua chamada Direita. Que lá estava um homem orando. E o profeta falou o quê? Senhor, esse homem não é aquele que persegue a tua igreja e mata-os? E o Senhor falou: vai, porque para mim é um vaso escolhido. Pergunta ao seu irmão: você se considera um vaso escolhido? Pode perguntar ali, alguém? Você que está sozinho. Pergunta para alguém pergunta para você, mas pergunta: você se considera um vaso escolhido? Glória a Deus, aleluia. Então eu vou te dar uma boa notícia nesta noite. O Senhor então vai tratar de você. Aleluia! Porque o Senhor trata daqueles que Ele escolhe. Glória a Deus. Mas o apóstolo Paulo foi dureza, porque ele falou: eu vou mostrar para você o que é sofrer pela causa do Evangelho. E ele não teve vida boa, não. Ele não teve vida boa. Às vezes a gente fala assim: por que do nada acontecem as coisas? A Bíblia diz assim: aonde tem contenda, há espírito maligno, né? E o apóstolo Paulo, ele fala assim: não deis lugar ao diabo. Abra a tua Bíblia. Louvado seja Deus. Pensar aqui. Aleluia, Jesus. Efésios capítulo 4, 25 a 31. De 25 a 31, e no 27 a gente vai ver que não temos que dar lugar ao diabo. No 31 a gente vai ver o que é ser transformado. Eu sou homem de Deus, é transformado. Eu sou mulher de Deus, é transformada. Efésios 4, a partir de 25. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós.
Eu vou falar algumas palavras aqui, que se você tiver uma ou duas ou todas, pede a Deus para te tratar. Eu conheço pessoas assim, sabia? Que tem algumas coisas aqui. Estava vendo essa palavra, estava lembrando na minha área profissional, eu não quero citar o nome, e não vou citar. Eu conheço pessoas assim, no meu dia a dia de trabalho. Pessoas amarguradas. Pessoas que se viram à toa. Cólera, gritaria, blasfêmias e malícia. Pastor Joneí não tem maldade, né? Graças a Deus. Diga graças a Deus. Eu não quero ter maldade. Eu quero ter o que Tiago falou. Eu quero ter sabedoria. Porque sabedoria vem do Senhor. Malícia e maldade vem do diabo. Eu sou do interior e meu pai, por ter pouca instrução, e por não conhecer a Bíblia, na época, meu falecido pai, ele falava assim: vocês têm que ter maldade. Eu fui crescendo e depois, anos e anos, fui aprender que eu não tenho que ter maldade, eu tenho que ter sabedoria. Maldade não é de Deus, malícia não é de Deus. A pessoa que tem maldade, ela vê coisa onde não existe. Vê um casal ali conversando, às vezes são irmãos, pensa até que está namorando. Vê uma pessoa conversando com a outra, já acha que está falando de mim, às vezes a pessoa está falando de ninguém. A maldade é uma coisa que acompanha as pessoas que são usadas pelo diabo. Mas a sabedoria, ela vem de Deus, porque o Tiago fala assim: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele te dá o quê? Liberalmente. Gente, eu estou falando de coisas profundas nesta noite. Nós não temos que ter maldade, nós temos que ter sabedoria. Existiram duas mulheres que tiveram, uma teve maldade, a outra não teve. Ela nem teve sabedoria, ela teve amor. Eu vou resumir aqui. Duas mulheres tiveram um filho na mesma época. Lá no Velho Testamento. Não tinha como saber quem era filho de quem, porque não tinha DNA, não tinha nada disso, né? E levaram para quem? Salomão, um homem sábio. E ele falou assim: o que está acontecendo aí? Não, rei, o senhor vai ter que precisar resolver, porque uma dessas crianças está morta, e duas pessoas estão falando que é mãe, e a gente não sabe quem é. Mas a Bíblia diz que, aqui para vocês, eu falando para vocês, que lá no contexto, uma das mães viu que o seu filho morreu e trocou com a outra, e botou a viva debaixo dela. E quando a mãe acordou, viu um filho. Para a mãe não precisa de DNA, repita comigo: para a mãe não precisa de DNA. Ela viu que aquele não era o filho dela, e ela questionou. Aí a outra falou: não, esse filho é meu. Então levou para o rei, e o rei falou o quê? Sábio, né? Pega essa criança, parte ao meio, dá um pedaço para uma, um pedaço para outra. Olha, sabedoria. Isso só pode vir de Deus, gente. Isso só pode vir de Deus mesmo. E aí a mãe verdadeira, por amor, falou assim: para o meu filho morrer, eu prefiro que fique com ela. E o rei Salomão falou assim: dê essa criança para ela, porque essa é a verdadeira mãe que não quis que o filho morresse. Você entende isso? Isso é sabedoria de Deus. Quando a gente quer resolver as coisas na maldade, a gente toma na cabeça. Mas quando a gente usa com sabedoria, Deus purifica. Tem uma coisa que eu não esqueço até hoje. E eu vi que aquilo ali foi maldade da minha parte. Né? Depois eu me arrependi do que eu fiz e vai ficar registrado aqui. Eu já falei sobre isso e agora falo sendo gravado pela internet. Um amigo meu, foi meu chefe lá na seguradora. Eu trabalhei num local que eu viajava muito e fazia faculdade na época.
Mas ele era muito meu parceiro. Quando eu ia fazer prova na faculdade, ele não me botava para viajar, aquela coisa toda. E a gente estava trabalhando muito e estava chegando um feriado. E eu estava no telefone, e eu tenho quando eu estou no telefone, eu não consigo falar com a pessoa e com a outra no telefone ao mesmo tempo. E quando ele veio falar comigo, eu estava na minha mesa, e ele veio falar comigo, aí eu fui com uma maneira ríspida e falei assim, estou no telefone. Quando eu terminei, eu falei, tudo bem. Quando eu terminei, falei assim, Luiz, o que você queria mesmo? Aquela hora estava. Aí eu tentei justificar. Aquela hora eu estava no telefone e eu não consigo falar ao mesmo tempo com a pessoa. Tem pessoas que têm essa habilidade, eu não tenho. Dizem que homens não têm, né? Mulher que faz tudo ao mesmo tempo, aquela coisa. E ele falou, não, é porque vai vir um feriado, eu quero aproveitar que você está viajando muito e eu quero te dispensar na segunda-feira, porque o feriado seria na terça, uma coisa assim, para que você só volte na quarta. Você está entendendo isso? A maldade do meu coração naquela hora, poxa, o cara está vendo que eu estou no telefone e está me interrompendo. Ele foi ali para falar que eu estava dispensado da segunda, voltar só na quarta-feira e terça era feriado. Irmãos, nunca mais eu vou esquecer disso. Isso não é um trauma, isso é arrependimento. Porque de verdade eu me arrependi de ter falado daquela maneira. Talvez o Espírito Santo de Deus esteja falando com você, poxa, eu estou maltratando pessoas que eu amo, estou sendo ríspido, estou gritando. Ou então, pessoas que me amam estão me maltratando. A gente tem que ajustar isso, a gente tem que rever isso. Quem ama não maltrata. Quem ama respeita, honra. Minha esposa sempre briga comigo, briga assim comigo. Depois que me ama, né? Ela sempre usa a palavra amor, sabe por quê? Porque ela quer ser bem tratada. Eu não quero falar de mim mesmo aqui não, mas eu sou um homem carinhoso e bom. Amém? E se eu não fosse, minha esposa ia falar, não, porque minha esposa é muito positiva, ela não tem esse negócio não. Ela falaria agora, ao vivo e agora, né? Não. Eu procuro ser. Ontem eu saí para um compromisso, ela ia comigo, mas aí não deu. Aí no compromisso de à noite eu falei assim, Georgina, eu tenho que sair tal hora, não queria que você fosse comigo. Mas eu tenho esse compromisso, vai comigo. Em cima da hora que ela foi se arrumar, eu falei para ela assim, vou deixar você ir. Ela falou, você não disse que me ama? Eu enrolei, até ela ir comigo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Gente, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória. Porque a gente não tem que maltratar quem a gente ama. A gente não tem que maltratar ninguém. Quem maltrata quem ama erra duas vezes, porque maltratou e porque maltratou quem ama. Eu queria que você fizesse um pacto nessa noite. Limpa do seu coração quem você não perdoou. Glória a Deus. Vou repetir. Limpa do seu coração quem você ainda não perdoou. Porque perdoar não é de boca. Perdoar é de dentro para fora. Hoje nós temos a Santa Ceia. Aproveite para perdoar. Porque o sangue de Jesus, ele purifica de todo mal. E hoje é noite de redenção. Irmãos, eu quero dizer para você e para mim, quando você tomar a Santa Ceia nesta noite, e ainda que você não tome por algum momento, por algum impedimento, eu estou falando de coisas espirituais e não coisas físicas. Então quem vai tomar a Santa Ceia ou não, por algum motivo, amém, irmãos? Uma coisa você tem poder, o poder de perdoar. Aleluia. Jesus é tão duro com essa questão que ele diz assim, se você tiver uma oferta para a casa do Senhor, antes de ofertar, vai lá e se reconcilia com o seu irmão.
Digam graças a Deus. Ah, pastor, mas a pessoa que eu quero perdoar ou que me magoou não está conosco aqui. Mas você pode nesta noite simbolicamente perdoar e depois ir até a pessoa. Pastor, não vou perdoar porque foi ele que fez comigo, foi ela que fez comigo. Não importa. Porque a Bíblia diz, o próprio Tiago diz, quem dentre vós tem que ter sabedoria? Lá na minha casa, nós tratamos de uma ferida muito antiga. Foi dito aqui hoje pela manhã. Minha própria esposa falou, eu tinha uma ferida antiga, questão familiar dela, e ela está curada, né, gente? Graças a Deus. Você quer ser curado nesta noite? Diga amém. Amém. Não, versículo 27 diz assim, não deis lugar ao diabo. Sabe o que é dar lugar ao diabo? É deixar entrar essas coisas no nosso coração, ou não deixar sair. É como eu falei no início da pregação, um amigo meu falou, eu não falo com esse cara. Quem é esse cara? Meu pai. Quanto tem? 20 anos. Irmão, isso é muita coisa. Por que Deus fala, eu já estou terminando essa palavra que nós precisamos. Por que Jesus fala? A palavra de Deus fala que nós temos que ser como criança. Se você briga com teu filho, com tua filha, quando criança, daqui a 1 minuto, ela já está no seu colo, já está brigando, já até esqueceu. O adulto não. O adulto quer ficar o dia todo de mal. Mulher, então, é danado para fazer isso. Repita comigo, mulher também gosta de fazer isso. Essa coisa de o homem vai sem vergonha, né? A mulher vai de arrastar, nem que seja de um dia para o outro, né? Se liberta disso, em nome de Jesus. Olha para as mulheres aí e fala assim, mulher, se liberta disso. Uma Sônia, Leila, se liberta disso. A irmã Sônia está rindo. É verdade. O Ju também. Se liberta disso. Liberalidade de perdoar. Para terminar essa palavra, vou repetir os 3 pilares. O que Deus quer tratar nessa série: a sua parte emocional, as suas feridas e os seus traumas do passado. Foi na cruz do Calvário que Jesus levou isso tudo. E para que você quer resgatar o que Jesus já levou? É verdade. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero que você saia daqui aliviado esta noite. Vamos ficar de pé, meu Senhor Jesus. Você sai daqui aliviado, aliviada. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Eu tenho um dom. Foi Deus que me deu. Se é coisa boa, foi Deus. Eu não guardo rancor. Mas assim, é uma coisa que eu agradeço a Deus, porque eu acho que isso faz tão mal às pessoas. Eu não guardo rancor. Ah, pastor, mas eu guardo rancor. Se liberta. Se liberta disso. Eu tenho um irmão, Joseir, irmão biológico, nós já estamos terminando, que ele falou para mim há alguns anos atrás, ele falou assim, olha, eu fiquei muito feliz que fulano de tal voltou a falar comigo. Ele não falava comigo por ele, porque por mim tudo bem, ele que errou comigo. Uma pessoa ficou sem falar com meu irmão anos e anos, meu irmão. Aí o dia que ele falou com meu irmão falou com ele diretamente. Meu irmão já tinha tentado falar com ele, ele falou assim, nem ele chamou de ele. Já está perdoado há muito tempo. Às vezes nós, irmãos, tem gente que quer levar para o caixão, está repreendido em nome de Jesus. Tem gente que bate no peito e fala assim, eu vou levar isso para o caixão. Você está fazendo, sabe o quê? Você está se matando. Você está se maltratando, não tem que levar nada para o caixão, não.
Caixão é lugar de morte. E o Senhor, Ele te dá vida, e vida com abundância. Você vai viver essa terra aqui amargurada. Deus vai tratar de você em nome de Jesus. A área que você precisar, Ele vai tratar. Você vai sair daqui hoje aliviado e aliviado. Agora não pensa que é de uma hora para outra não, porque o tratamento, eu vou continuar a série semana que vem, ele tem o processo e ele tem as etapas, que nesta noite eu não vou entrar nessa área, vou dar continuidade na semana que vem, que nós temos ainda a Santa Ceia. Toda cura existe processo. Amém, irmãos? Repita comigo, toda cura existe um processo. Repita comigo assim, é nesse processo que nós estamos entrando nesta noite. Aplauda o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir um louvor com Mateus, continue de pé e vamos celebrar a Santa Ceia.